Muito bom dia então a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Câmara de Comércio Luso-Britânica. O meu nome é Rui Almeida e na qualidade de Presidente da Câmara terei o prazer de ser moderador do painel de hoje sobre este webinar que versará o tema da inteligência artificial. A visão futurista das tecnologias e as tecnologias disruptivas envolvem pensar adiante, não apenas 3 ou 5 anos, mas seguramente que a 20 anos no futuro ou mais. E para entender melhor o que nos espera em termos de disrupção na tecnologia, no mercado e na sociedade, a British Portuguese Chamber of Commerce traz hoje aqui à conversa especialistas no assunto, com particular incidência na inteligência artificial. O que é, que desafios nos coloca, qual o futuro, quais os negócios que se baseiam nesta tecnologia, qual o enquadramento legal da inteligência artificial. Juntam-se a nós hoje Johan Ander Oribe, espero ter pronunciado bem o seu nome, Johan, basco da bonita cidade e moderna cidade de Bilbao, é Senior Software Developer da EuroHelp e é Chief Technology Officer na FinTech Quantum Meds. Licenciado em Engenharia de Computadores e Desenvolvimento de Software pela Universidade Isabel I, detém várias certificações em Web e Software Development. O Johan é especialista no desenvolvimento de software multiplataforma e web e ao longo da sua carreira trabalhou em vários projetos europeus, incluindo plataformas orientadas para cidades inteligentes, conhecidas como Replicate, e em sistemas de integração de Intelligence, de Internet of Things no setor industrial. Junta-se também a nós o Avelino Pinto. Bem-vindo, Avelino. Integra atualmente o Departamento de Inovação da EuroHelp, é mestre em Ciências e Tecnologia pela Universidade do Texas, em Austin, tem extensa formação executiva pela IES, pela IE Business School, pela Universidade de Colômbia, pela Universidade de Virginia, Northwestern University, entre muitas outras. Tem mais de 25 anos de experiência em gestão de projetos de investimento, inovação e empreendedorismo. Acompanhou projetos em vários países e vários continentes, Moçambique, Cabo Verde, Colômbia, Argentina, França, Bélgica e África do Sul. E por fim temos o João Guimarães, João Sousa Guimarães, junta-se a nós a partir da recentemente eleita melhor cidade da Europa para se viver, não é, João? E como é a melhor cidade da Europa para se viver em família, arrisco-me a dizer que será a melhor cidade da Europa para se viver nos tempos atuais, não é? Seguramente. Advogado, Managing Partner da Teixeira Guimarães, Sociedade de Advogados, com mais de 10 anos de experiência em Direito Empresarial, Empreendedorismo e Proteção de Dados. O João é Data Protection Officer em mais de 20 empresas, tem formação executiva em Gestão na Universidade Católica do Porto, tem especialização em Proteção e Segurança de Dados no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, um diploma em Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança, certificado em Data Protection Officer pela Universidade de Maastricht, em Bruxelas, e o João presta muito frequentemente mentoria jurídica em programas de aceleração em polos de inovação nas áreas do direito comercial e societário, IP, blockchain, inteligência artificial e machine learning. É vice-presidente da Câmara de Comércio Luso-Britânica e João, também te cumprimento por isso. Muito bem, antes de passar a palavra a quem de facto é especialista nestas matérias, apenas alguns assuntos de housekeeping, se me permitem. Os nossos palestrantes irão apresentar a sua visão ao longo da exposição, que deverá durar aproximadamente 12 a 15 minutos. Peço-vos alguma ajuda nesse poder de síntese e na gestão do tempo. Todos os participantes e distintos membros do British Portuguese Chamber of Commerce que nos brindam hoje com a sua presença poderão colocar todas as suas questões na área de chat disponível na plataforma e nós procuraremos depois responder às questões num período que durará cerca de 20 minutos, que se seguirá às apresentações. Na eventualidade de ficarem algumas questões por responder, temos toda a disponibilidade e os nossos oradores predispuseram-se a responder às questões individualmente no momento subsequente para que este webinar vá completamente ao encontro das vossas expectativas. Bem, sem mais delongas, passo então a palavra ao nosso primeiro orador, o Johan Ander Oribe. Vai ser difícil. O Johan irá fazer uma apresentação sobre inteligência artificial, o seu futuro, uma visão disruptiva. Johan, seja muito bem-vindo, passo-lhe a palavra. Okay, thank you. Okay. Give me a second to start the screen. Okay, can everyone see the PowerPoint? Yes, we can.
Yes, okay. First of all, hello and thank you for coming. Today we want to talk about artificial intelligence. First of all, I want to define a bit more about what artificial intelligence is. And after this point, I want to go to how can I implement this technology on my business and different cases of successful. So first of all, let's start with what is artificial intelligence? Artificial intelligence is divided in three different areas: artificial intelligence, machine learning, and deep learning. When we think about artificial intelligence, we must think about a piece of computer software that is capable of mimic human intelligence. For example, when you are working on a program that is able to play chess. If you go through machine learning, you find a subset of artificial intelligence that is a bit different because the main objectives of this kind of algorithms were around the idea of you have data input. For example, let's think about a data set with real estate information. Think on an Excel with different columns and rows. Every row is a household, and the columns could have information about square meters of the house, number of bedrooms, number of bedrooms, etc. So the idea behind the machine learning is I get information to the algorithm. The algorithm will be able to predict a final result. In this case, for example, it can be the final price of this house. How this works is the algorithm take the information, try to guess the importance of every feature inside the features of the households. So, for example, what is the importance of the number of bedrooms in the household of the city? Or what is the value per square meter that the household will have? So at the end of the process, it will give you the predicted price. The idea is that if you make a good model, this will be able to give you a predicted price that is close to the real one. In these examples, we find another cases of use like Google search algorithms or the recommendation that Amazon gives to us when we are in his website. On the other side, we find the deep learning, that is another subset of machine learning, artificial intelligence, but that point to the development of algorithms capable of work with images, audio, or video. In this case, you will find examples like the Tesla auto-driving system that is nothing more in the area of image that an algorithm that is capable of discover if in the middle of the road it's any kind of obstacle or a person or whatever, to give the car the ability to respond to this action. For example, the algorithm inside of the camera detects if there is an obstacle in the middle of the road, and it gives an information to the car, and the car puts the brakes. So in these cases, we have the natural speech recognition, or well, another kind of automated driving systems like Waymo. When we think about artificial intelligence, there is mainly 2 points of view. The first one, I think that this is a technology for the last years, and the other point of view, that I think that this is science fiction. But if you go to look for the documentation, there is work around this technology for the last 70 years. The problem that they have, the scientific teams and the engineers that have been working with technology, was that they know how to make the things, but they don't have the capability, the computer power to develop this technology. Because as you know, today, every of us has a mobile device that is hundreds of times
more powerful than a computer from 70 years ago. So the solid ground, the mathematical and statistical knowledge that machine learning and deep learning and artificial intelligence work with has been developed 70 years ago, and during this time it will be improved. But the computer power until 20 years ago wasn't enough to be able to put this kind of ideas in a real life example. Okay, so who is working with this technology? We have a lot of companies here that everybody knows as Facebook, Google, Amazon, or Tesla. Any of these companies makes different uses of the technology. As I told you before, we have Tesla with this deep learning system for auto-driving car, or Amazon that use recommendation systems to improve their retail profit, or Google that is a search engine that help us to find information that we are looking for. So now, what can artificial intelligence really do right now? There is different branches inside of the artificial intelligence. So at this moment, I want to give you a superficial view of the different areas and some examples. For example, in the area of image, we can work with segmentation, comparison of pattern search. And if you can see in the top right of the image, there is a photograph or a video taken for a security camera that is making a segmentation exercise to find what is a vehicle. You can see here there are the cars, where are the people, and is able to identify different other things like a backpack and a bicycle, etc. So this kind of approaches can be useful if you are looking for traffic analytics, or for security. Think about that you have your fabric or your house, and you want to create a perimeter and put in this close to this perimeter some bunch of cameras capable of detect any anomaly, like an intruder, a fire, or whatever you want. So you can train artificial intelligence model with this kind of technology to have an automatic system to detect this kind of things. On the area of hospital and clinics, we find the example that you can see in the middle. That is like you can give the artificial intelligence model a bunch of images, thousands if you have, about one illness. For example, in this case, it is cancer. So you train your model with cancer images. Your model will try to learn what patterns are common of the cancer. For example, the color, the form, and how the cancer cells used to group. So when you go with new images, this model will be able to predict if there is cancer inside the new images, where is, and of what kind. So this can be really useful if you want to give your medical staff some support in the area of analyze one or more illness. So another example, in the right bottom corner, you find a CR that it works like to take a photograph from the bill or handwriting text, and it brings you the ability to transform the physical text on a digital version. So this is a great tool if you are trying to, for example, digitalize your company, because you can bring all your bills, take photograph or scanner about this information, and save it in your computer or in a backup. If you want to go a step further, you can
make one step more in your pipeline and save this information not in your computer, but in your database. So in the future, you will be able to launch queries about this information. So for example, this can be really useful for human resources departments or financial departments, because this gives them the capability to put all the information that you have in paper in a computer and make queries to improve the general view of the company. Another kind of things that you can do with artificial intelligence are predictions about stock market, fraud detection, or climate. Another interesting point here, if you are working in the industrial area, is the machinery status. Because if you have sensors on your machinery and you have an historic of failures and reparation of these machines, you will be able to create a model that can predict when a machine will need maintenance, or what will be the best adjustments to improve your productivity. This is really useful and give the board of the people that make choices about the fabric to see what is the current status of the machinery and how can they try to improve it. And the area of climate is nothing new, because all of us see at the end of the news the weather guy telling us what will be the climate for the next 17 years. So other area is the support. This is very interesting because it's like an overall of what machine learning can do in many different areas. For example, you can use artificial intelligence oriented to support for help with the decision systems in management or in a clinic. Another interesting area is the chatbots. Chatbots are something that is really common to see these days. When you go to a website and you find a pop-up window on the bottom right side that start to speak with the customer like, hello, my name is X. What can I make for you? But another possible situation when a chatbot can be useful is when you are preparing the chatbot, not for work with your customers only, but with your staff, because you can prepare your chatbot training with all the information that you have about your company. For example, let's think that you worked in a law firm. So you have tons of cases for the last 10 years, and you can put this information in the training step of a chatbot to make the chatbot able to respond some questions about the cases. So when you have another one, like, I don't know, I have a man from 30 to 40 years old that has been fired for his company for these reasons. Okay, you can ask the chatbot directly, give me information about the cases from the last 10 years in this country with these similarities. So it's a useful tool for your own staff to find information that your company already have, but really fast. Other areas are, well, security and robotics. The security area is something that we just speak about when I put the example about the fabric of your house and make a perimeter with the deep learning algorithm capable of detecting intruders. And in robotics, it's really interesting because at this moment, the robots that you can find inside of
industry are really dumb. They just make 1 or 2 tasks. They do very well, but always the same. They go from one point of the fabric to another. Like, okay, I go from A to B, take a box, and they from B to A and drop the box. They can make this work for all day, but they are not really capable of interact with the environment. So if you allow this robot to use a camera with deep learning algorithm capable of detect the different objects, persons, and behaviors of the persons that is happening around the robot, you give it the possibility to interact more easily with the environment and to avoid accidents. For example, if your robot has a camera and can detect human beings, he can stop himself if a human being crosses in the middle of his path. Or if the robot need to take a box, but the box is not in the perfect place, but a bit to the left, with a deep learning algorithm, it will be able to detect where the box really is and try to correct his behavior and to get the box instead of trying to pick a box that really is not in the right place. So the robot will try to pick, fail, and in this moment you will need to send a human being to help the robot put the box in the correct place and then restart the robot. So it's very interesting because at this moment with this kind of technology, if you are working in an area that has some robots, you can improve a lot the performance. So yeah, we need to wrap up. I don't know if you want to dig into a little bit more there, or I think you've given us quite some good examples and put AI into perspective, helped us to destroy a kind of an urban myth, which is, we tend to think that artificial intelligence is something quite novel, which it isn't. It dates back from the 50s, as you said. So very interesting indeed. Thank you very much for your presentation and for the examples which you brought. I think we can dig into that a little bit more during the Q&A session. So if I may, and just because I'm mindful of time, I would pass on to Avelino, okay? Ok. Avelino, como se viu no último ano, dados e análises combinadas de tecnologia da inteligência artificial serão de facto fundamentais no esforço de prever, preparar e responder de maneira proativa e acelerada a uma crise global, sanitária, económica e as suas consequências. A inteligência artificial, a par de outras tecnologias como o machine learning e a robótica, vieram revolucionar os modelos de negócio. Lançado o repto, passo então a palavra ao Avelino, que nos vai falar do impacto da inteligência artificial nos novos modelos de negócio. Muito obrigado. Eu, antes de mais, gostava de cumprimentar e de agradecer a oportunidade à Câmara de Comércio Luso-Britânica, cumprimentar os outros companheiros de mesa e também os nossos, não sei se direi, webinaristas, espectadores, enfim. Bom, eu começaria por dizer o seguinte. Hoje nós todos sabemos a importância de criar valor para uma empresa, isto é fundamental, não é? E aquilo que eu vos trago aqui é um pouco percebermos como é que esse valor que é suportado ou é alavancado em inteligência artificial, ou IA, que é o termo que eu irei utilizar, é traduzido no modelo de negócio. Mas vamos lá ver, em primeiro lugar, o que é um modelo de negócio? É uma ferramenta, acima de tudo, que nos permite identificar como é que criamos e como é que capturamos valor a partir desta mesma oportunidade de negócio. Portanto, é um trabalho bastante complexo e que exige uma integração de conhecimentos, quer da área da gestão, quer da área das tecnologias de informação. Portanto, não vamos falar de IA ou vamos atrás da IA simplesmente porque é uma buzzword ou que está na moda. Não é? Portanto, é esta geração de valor. Bom, eu passaria para o segundo slide, por favor, e vamos ver aqui neste slide um breve vídeo
que nos vai apresentar como é que a IA hoje está em todo lado, inclusive em áreas que nós pensamos que detemos como humanos, é que agora falamos de humanos e da máquina, como humanos que temos o monopólio, que é a área da criatividade. Por favor. Portanto, próximo, por favor. Se até na arte já a inteligência artificial nos confunde, vamos lá ver muito rapidamente. O meu colega já definiu a inteligência artificial, mas enfim, de uma forma se calhar mais simplista, eu queria só dizer o seguinte, quer dizer, a inteligência vem do latim intelligent, e intelligence, o que é que significa? Significa aquele que compreende, que percebe, que conhece e sabe discernir sobre determinadas questões, não é? E o artificial, bom, é artificial porquê? Porque não é material, não é? Vem de dados que estão por aí, enfim, incorpóreos, não é? Dados puros. E, de facto, isto surgiu pela mão de John McCartney em 1956. Foi ele que cunhou o termo. Bom, adiantando, porque como temos muito pouco tempo, eu queria dizer o seguinte. Porque é que, em primeiro lugar, o enquadramento? Porque é que isto é importante? É importante porque hoje, sobretudo para as empresas tradicionais, nós temos assistido a uma colisão, a um choque entre modelos tradicionais e modelos digitais, não é? Isto ocorre quando? Quando temos uma empresa com um novo modelo operacional digital que tem como alvo aquilo que é um caso de uso de uma empresa tradicional. Por exemplo, todos nós estamos bem conhecedores do choque entre o Airbnb e, por exemplo, os hotéis Pestana, ou um outro tipo de grupo hoteleiro, não é? Agora, temos aqui neste slide uma outra questão que é fundamental, que é o valor. Isto é o conceito central do negócio. Não podemos falar em inteligência artificial sem perceber o valor. Ora bem, então vamos lá ver o conceito. O que é o valor? O valor de uma empresa é moldado por dois conceitos. O primeiro é o modelo de negócios da empresa, que é definido como a forma como é que a empresa promete criar e promete capturar valor. Ou seja, mais a nível estratégico. O segundo é o modelo operacional da empresa, que é definido como é que a empresa entrega esse valor aos seus clientes. Mas a verdade, enfim, o que é o valor? A criação de valor diz respeito ao motivo pelo qual os clientes escolhem. Porque é que eu quero usar o Airbnb, por exemplo? Escolhem usar os produtos de uma empresa. E como é que aquilo que a empresa me dá me resolve o meu problema concreto, o meu problema específico. Bom, há muitos fatores de criação de valor que não temos tempo de entrar por aqui, mas temos também aqui a questão do conceito da captura de valor, que nós todos sabemos que aquilo que eu vou gerar tem que ser inferior ao preço que o cliente me vai pagar. E nós sabemos que hoje o sucesso das empresas digitais baseia-se sobretudo na inovação do modelo de negócio. Porquê? Porque eles experimentam e recombinam vários aspectos da criação e captura de valor. E o que é que acontece? Nas empresas tradicionais, o valor é capturado sobretudo na mesma fonte, que é o cliente, como? Através de um mecanismo simples de preços, não é?
E nas empresas digitais, temos aqui uma estrutura e uma amplitude muitíssimo maior. Próximo slide, por favor. Portanto, depois temos aqui uma outra questão, que é a curva de retornos decrescentes. Ora bem, nas empresas tradicionais, o tamanho também é uma espada de dois gumes. Não é? Porquê? Porque à medida que a empresa cresce, ela pode oferecer, é verdade, mais valor a um preço mais baixo. Mas isso é só até um determinado ponto. Porquê? Porque as vantagens de escala, as economias de escala, são limitadas a partir de determinado ponto pelo tal modelo operacional da empresa que falámos há pouco. E o que é este modelo operacional? Isto abrange e está limitado pelos ativos da empresa, pelos processos da empresa, não é? que são usados para entregar valor aos clientes. E, à medida que a empresa vai crescendo, este modelo operacional torna-se cada vez mais complexo. E isto traz problemas. Portanto, resumindo, temos limitações nas empresas incumbentes, as empresas tradicionais, que não existem nas empresas digitais. Próximo slide, por favor. Que é o que vemos aqui. Aqui vemos claramente que o custo unitário das empresas digitais vem diminuindo. O custo marginal tende para zero, enquanto as empresas com ativos físicos, pelo que vimos anteriormente, o custo tende a subir. Próximo slide, por exemplo. E aqui temos outra questão que é, ainda em termos de enquadramento, o ciclo virtuoso da inteligência artificial. Isto é, isto é muito simples, percebemos que há aqui um processo de retroalimentação, portanto, não vamos agora também perder mais tempo. Novo slide, por favor. E aqui temos uma ideia também de enquadramento muito importante, que tem a ver com a tal complexidade da economia e a complexidade das redes, que cada vez mais se tornam redes gigantescas. Isto leva-nos a uma grande questão. É a concentração de valor em determinados players. E, por outro lado, há o surgimento de novos desafios que têm a ver com a privacidade, com os ciberataques, com campanhas de informação, com grandes desigualdades económicas, mas também com novas oportunidades. Novo slide, por favor. E dentro deste contexto, temos que perceber o seguinte. Estes modelos operacionais seamless, portanto, modelos operacionais sem atrito, eles permitem que as empresas ampliem os negócios a grandes taxas de crescimento. Todos nós estamos perfeitamente a par dos crescimentos da Google, dos crescimentos do Facebook, etc. Não é? E isto acontece quando? Quando há um fit produto-mercado. Quando isto está assegurado, os limites tradicionais e a escalabilidade organizacional são completamente ultrapassados. E estes usuários, o seu engajamento está assegurado e as receitas crescem a taxas sem precedentes. O que é que isto tem levado? Tem levado a uma concentração de dados, os dados passam a ser riqueza, riqueza é poder, e temos a tal famosa fórmula dos 1% contra os 99%. Depois temos um espaço sem fronteiras, quer dizer, temos um espaço digital, não é? E é um espaço muito pouco regulado. Aqui o João Sousa Guimarães irá falar-vos da regulamentação, de uma parte da regulamentação deste espaço. Mas isto tem sido um pouco a visão do faroeste, que é um novo continente que é descoberto e onde tudo é possível. Está cheio de oportunidades e os primeiros a chegarem são aqueles que realmente têm colhido grandes frutos. Depois temos aqui a questão da recombinação. O que é isto? Hoje o que nós assistimos é a uma diluição das fronteiras setoriais.
e das atividades. Isto deixa de ser muito claro. A CAI 26 e a CAI 57, o digital e o físico, e por isso hoje temos a Google a entrar no mercado dos carros, temos a Alibaba nos negócios da banca, como por exemplo com a Ant Financial, e por aí fora. E o que é que isto tem conduzido? Nós antigamente, eu trouxe este exemplo aqui de um grande livro, na altura muito famoso. A gestão tem muito esta história dos gurus, não é? Que aparecem e desaparecem, e antigamente o que é que se dizia? Dizia-se, bom, nós temos de ser muito bons naquilo que conhecemos e ponto final, ou seja, temos que dominar a nossa atividade no nosso setor. O problema é que hoje, nesta era da inteligência artificial, as organizações já não conseguem alavancar clientes e dados entre mercados. E se não conseguimos fazer isto, vamos ficar em desvantagem. Portanto, hoje temos fornecedores de serviços de telecomunicações, temos fabricantes de automóveis, temos várias empresas que competem com empresas de diferentes setores. Essas empresas usam diferentes modelos de negócio de forma disruptiva. E este é que é um dos nossos grandes desafios. Portanto, novo slide, por favor. Aqui temos simplesmente, não me vou alongar muito, mas temos aqui simplesmente uma matriz com vários arquétipos de modelos de negócio e temos, enfim, no eixo a defensibilidade, no outro temos o grau de monetização no curto prazo. Por exemplo, se virmos no eixo o Robot as a Service, percebemos que é um eixo com fraca defensibilidade, mas onde existem também, naturalmente, empresas com grande sucesso. Mas isto é apenas para percebermos, enfim, como é que nós podemos classificar as empresas em termos de modelo de negócio com base nesta matriz. O próximo slide, por favor. Bom, aqui temos, depois poderão, eu estou a ser muito rápido porque sei que temos pouco tempo, aqui temos novas propostas de valor construídas com base em diferentes tipos de interação, também é muito simples, poderão depois consultar isso. Novo slide, por favor. Aqui temos dois tipos de IAs, convém percebermos que há uma IA simbólica muito baseada no raciocínio dedutivo, não é? Portanto, todos os homens são mortais, Cais é um homem, portanto, Cais é imortal, A implica B, B implica C, portanto, é muito simples. E depois temos a outra IA, novo slide, por favor, que é a IA neural, muito mais complexa e portanto, que é usada por exemplo, em reconhecimento de voz, detecção de fraude, enfim, outro tipo de situações. Esta é aquela mais virada e mais baseada, mais inspirada na forma como o cérebro humano funciona. O novo slide, por favor. Bom, a nossa parte agora central. Fizemos um breve enquadramento da questão. Agora, o modelo de negócio. Já percebemos também o que é o modelo de negócio e iria começar pelo seguinte. Existem muitas abordagens hoje para nós identificarmos novas oportunidades e construirmos modelos de negócio. Bom, todos nós conhecemos o famoso Business Model Canvas, que é o BMC, proposto por Osterwalder, não é? Este BMC é muito útil, mas sobretudo em negócios tradicionais. Mas para negócios mais digitais e onde nós temos IA, não é útil. Ou seja, este modelo do Osterwalder não equaciona a proposta de valor de forma adequada para um sistema baseado em IA. Nem avalia a integração da inteligência artificial e o seu impacto na organização, no seu todo. E depois temos um outro modelo, que é o modelo chamado MLC, é o Machine Learning Canvas. Bom, isto foi proposto por Dorard e concentra-se sobretudo nos aspectos técnicos, não é? Do desenvolvimento, de um caso de uso, os algoritmos, fontes de dados, recolha de dados, análise preditiva, decisões, ações, mas está mais dirigido, é mais limitado porque está mais dirigido a uma equipa de data science, de falta-lhe a vertente management. Outro modelo, em termos de Canvas, é o modelo proposto por Agraval.
parece que começa a concluir. Ui, meu Deus, estou tramado. Que ainda agora comecei. Tem que ser, Avelino. Depois do Q&A fazemos um deep dive sobre essas matérias. Podemos. Ok. Bom, só para dizer o seguinte, de uma forma, só para concluir, eu ia-vos, enfim, compartilhar convosco vários modelos de Canvas, vários modelos de negócio, vantagens e desvantagens. Queria referir só o seguinte num minuto. Nós na Eurohelp, no grupo Amatec, desenvolvemos nós próprios um modelo aplicável às empresas, aplicável às estruturas quer digitais, quer mais tradicionais, otimizando esta questão da inteligência artificial de uma forma sistémica, ok? E mais abrangente e tendo em consideração todo o impacto que isto traz a nível da mudança, da gestão da mudança organizacional. Portanto, uma abordagem mais holística. Mas, enfim, não tendo tempo, depois posso responder a algumas questões. Muitíssimo obrigado, Avelino, e foi de facto muito interessante a sua exposição, designadamente perceber que os computadores já começam também a ter sensibilidade estética, não é? E a ser capazes também de intuir. Se calhar vamos um pouco mais à frente falar um pouco disso. João, para assegurar que a sociedade inteira beneficia do progresso promovido pelo advento da inteligência artificial, é de facto absolutamente crítico que tenhamos aqui, digo eu, um enquadramento regulatório que defina princípios éticos que têm que ser levados em conta na concepção, no desenvolvimento, na implementação e até mesmo no financiamento destas novas tecnologias. Aliás, o Avelino já fez até essa ponte para esse tema da necessidade de regulação. Eu sei que és particularmente sensível às temáticas da propriedade intelectual, da privacidade, da proteção de dados e da cibersegurança, partilhamos esse gosto. Como é que está o quadro regulatório a moldar-se para responder a estes desafios, a estes riscos, mas também a estas oportunidades? Claro. Obrigado pela questão. Bom dia a todos. Muito diretamente à questão, antes de partilhar aqui um conjunto de slides, que vou, enfim, escolher apenas alguns para ir de encontro à gestão do tempo. Os desafios são imensos, designadamente ao nível dos institutos de responsabilidade civil, de questões éticas. Os desafios regulatórios são imensos e são intensos. Isto porque nos próximos tempos, particularmente espera-se durante 2021, haja mudanças muito significativas a este respeito. Porquê? Porque até à data muito pouco há sobre este tema. Mas para que se possa falar do enquadramento regulatório que aí virá, é preciso nós percebermos o porquê de ainda não termos nada e o que é que à partida vamos ter, ok? E eu preparei este conjunto de slides que vou partilhar convosco. Deixem-me, penso que assim já conseguem ver. Para chamar a atenção para o seguinte, as imagens que vão ver a seguir são importantes para perceberem o porquê do que vou dizer um bocadinho mais à frente. Isto sou eu enquanto pessoa. Isto, em todas as fases da minha vida, sou eu a não fazer rigorosamente nada. Isto é quem eu sou. Eu não estou a fazer nada, ok? Aquilo que aqui está vertido não interfere na vida de ninguém. Isto é a minha apresentação que o Rui fez ao início, interfere na vida das pessoas, interfere na minha vida no dia-a-dia, sou eu enquanto um sujeito, enquanto pessoa ativa, que ajuda a moldar e que é moldado por todas as interações sociais e jurídicas que vou tendo ao longo dos meus dias. Porquê é que é importante esta questão da diferenciação entre o sujeito, aquele que eu sou e aquilo que eu faço? Pelo seguinte, porque, não vos cansando muito relativamente ao texto, vê-se logo que é um slide feito por um jurista, a questão é, pegando no conceito de IA, que há bocadinho foi abordado, ela de facto desde os anos 50 é referida como sendo, no fundo, a criação de um dispositivo que visa, enfim, simular a capacidade de um ser humano. Okay? E isto desde logo encerra um problema jurídico, porque ter capacidade não significa ter capacidade jurídica. Okay? Por exemplo, um menor tem capacidade, mas não tem capacidade jurídica. Okay? Alguém que tem algum problema de incapacidade, por exemplo, pode não ter capacidade jurídica. Isto encerra desde logo um drama para o mundo do direito. Porque o mundo do direito diz-nos que capacidade jurídica, quem é que a tem? É aquele que tem suscetibilidade de ser sujeito. Aquelas fotografias que eu há bocado mostrava, ou seja, eu ser sujeito
ou ser um sujeito jurídico. Portanto, este sujeito jurídico é quem? É todo aquele que faz coisas, que faz, que entrega, que dá, que presta, que até não faz, não entrega, não faz e não presta. Portanto, este sujeito jurídico é aquele que interage. Portanto, o problema da inteligência artificial é este mesmo, ou seja, é simular a capacidade de sujeitos jurídicos. Qual é o problema do sujeito jurídico? Eu, enquanto profissional, que faço todo aquele rol de coisas que há bocadinho mostrei no slide anterior, enfim, eu para ser um sujeito jurídico eu preciso ter personalidade jurídica. Mas personalidade, eu posso ter personalidade, mas posso não ter personalidade jurídica. O que é que a lei portuguesa diz sobre quem é que tem personalidade jurídica? Diz que é aquele que nasce completo e com vida. Portanto, significa que as simulações de capacidade de sujeito, de ser suscetível de ter uma personalidade jurídica, quando falamos em regulação do direito nestas áreas, tem que ver com o reconhecimento que o direito faz a matérias de natureza tecnológica que simulam todas estas questões. Portanto, daí o enquadramento regulatório ser profundamente exigente, porque estamos a entrar no domínio onde alguém que vai mimetizar uma capacidade humana, até que ponto é que pode, de per si, ter uma capacidade autónoma, porque tem, porque vimos há bocadinho no próprio slide do John, logo nos primeiros, o estado da arte de inteligência artificial permite que, de facto, estes sistemas automatizados tenham essa capacidade autónoma, mas a questão é, enquanto o homem, para os olhos do direito, tem uma capacidade jurídica, tem uma personalidade jurídica, é uma pessoa juridicamente relevante, um robô, uma IA, à data de hoje, não tem capacidade jurídica, não tem personalidade jurídica. Não sei até quando, nem como é que será, mas isso vamos ver. Mas essa é a grande diferença entre nos deixarmos modelar já, ou deixar para mais tarde. O desafio neste momento da regulação é fundamentalmente este. É correr não contra o prejuízo, porque estamos a falar de uma tecnologia desde os anos 50, ok, que foi evoluindo, mas quanto mais depressa formos ao encontro dela, mais a vamos ajudar a modelar na nossa atualidade. E esse é o desafio, porque os problemas que nós vamos ter se tivermos um sistema automatizado controlado ou sob a égide de normas que ajudam a regular este ambiente é uma coisa. Se não tivermos, será uma muito diferente. Portanto, há inúmeras áreas onde a inteligência artificial vai representar desafios para o mundo jurídico. Há bocadinho falava a questão da responsabilidade civil, até mesmo a penal, do ponto de vista da ameaça de bens jurídicos, que para nós são fundamentais, mas até mesmo a questão, por exemplo, da simples celebração de pequenos negócios do dia-a-dia. Sei lá, enquanto, por exemplo, nós enquanto indivíduos podemos dizer que fizemos um negócio com alguém, mas sentimos coagido a fazê-lo. Isso, por exemplo, na perspectiva legal, pode ser motivo suficiente para invalidar aquele negócio jurídico. Casos de simulação de vontade, ou celebrados com falta de vontade, reserva mental. Portanto, quando nós celebramos negócios todos os dias, ou atos, contratos, negócios, e o fazemos com recurso à tecnologia de inteligência artificial, todas estas questões têm que estar enquadradas. Porque o erro de uma máquina, será que é o erro da máquina ou de quem a programou? Como se refere, aliás, na proposta de regulamento, mas no escrito que foi enviado à Comissão Europeia para propor um regulamento europeu sobre esta matéria, o operador de IA, quais são os riscos da IA para um operador? Portanto, o domínio do direito é fundamental para a inteligência artificial. Por regra, o direito surge sempre por arrasto e numa cadeia muito mais ajusante do que a montante. O que é interessante neste momento é que, do ponto de vista da legislação atual, temos as questões da personalidade e capacidade, e a futuro, temos basicamente 70 anos de diferença entre os primeiros modelos de inteligência artificial e a primeira regulação que vai acontecer durante 2021, espera-se, em que, enfim, vamos tentar ser relativamente disruptivos, ou espero, relativamente ao quadro regulatório que aí virá. Isto não é exclusivo do direito, há bocadinho o Avelino disse uma coisa que me pareceu muito avisada e que aqui também enfatizo, é que a inteligência artificial, sendo uma tecnologia que é transversal a todas as áreas sociais, é também a todas as áreas económicas, de gestão, de filosofia, enfim, a todas elas.
Um deles chama a atenção para quem puder ler, a questão do choque do futuro. Achei um livro absolutamente delicioso, porque é também da altura é também dos anos 50, a altura em que os sistemas de computação e de inteligência artificial começaram a ser pensados, e portanto quem puder ler, leia, porque estão ali reflexões sobre o que ainda vai acontecer nos próximos anos, e foi escrito há 70 anos quase. Avançando, qual é o quadro atual em Portugal? Não temos, é tão simples quanto isso. Aquilo que nós temos é uma resolução do Conselho de Ministros, enfim, que está aqui expresso, que é de 2020 e que ainda não tem grande avanço. Que é, no fundo, a chamada, e que pugna pela criação de zonas tecnológicas, zonas livres tecnológicas. O que é que são estas ZLTs? São basicamente hubs onde a tecnologia de ponta, disruptiva, vai estar concentrada, e estão aqui vários domínios, IoT, 5G, blockchain e particularmente a inteligência artificial, e dentro da inteligência artificial a questão dos veículos autónomos. Enfim, e qual é a grande vantagem, ou enfim, aquela que é apelidada a grande vantagem que está aqui nesta resolução do Conselho de Ministros? É que serão polos de aceleração. Ora, sempre que nós pensamos em polos de aceleração é porque é preciso acelerar para alguma coisa. E, de facto, nós precisamos de acelerar relativamente à abrangência, ao acolhimento destes polos. Porquê? Porque será através destas zonas tecnológicas que será possível fazer verdadeiras zonas de experimentação de tecnologia baseada em inteligência artificial. Significa isto o quê? Que são zonas específicas de testes. Quem trabalha com inteligência artificial todos os dias sabe que a grande dificuldade, por exemplo, na indústria automotiva ou até automóvel, que muitas vezes a parte mais complicada é arranjar, enfim, um espaço adequado e com as condições adequadas para ser uma zona de testes. E aquilo que estas ZLT, no fundo, servem ou irão servir é precisamente para ser um hub onde essa testagem possa ser realizada. Por outro lado também, a questão é que aquilo que está em mente ser produzido é que cada ministro do governo português, nas áreas que tutela, possa fazer o enquadramento não só regulatório, mas mesmo do ponto de vista dos regimes jurídicos das áreas que tutelam, de acordo com as suas próprias áreas. E isto é relativamente disruptivo pela Europa fora e porque não há zonas livres tecnológicas noutros locais, é uma maneira de captar a inovação para o território português. Há também, não digo uma suspensão democrática, mas por um lado, porque ainda não há enquadramento regulatório fixo, mas por outro lado, mesmo quando exista, vamos ver até que ponto é que haverão a possibilidade de fazer derrogações à regulação que vai, entretanto, entrar em vigor, porque aquilo que se prevê nestas GLTs é que haja uma espécie de uma flexibilização legal para poder ser feita a experimentação. Portanto, é uma espécie de laboratório de experimentação. Não sabemos até que ponto é que o regulamento da Comissão, que entretanto possa entrar em vigor, permite ou não, ou vai permitir ou não, estas derrogações de regime para que realmente a flexibilização legal ocorra. Relativamente à questão portuguesa, portanto, basicamente podemos contar com as posições da nossa legislação atual relacionada com capacidade e com personalidade, como evidenciei anteriormente, e a questão agora da resolução do Conselho de Ministros, cuja legislação ainda vai ser produzida. Europa, o que é que nós temos? Temos a redação e a aprovação por parte do Parlamento Europeu de uma resolução com recomendações à Comissão sobre o regime de responsabilidade civil aplicado à IA. Temos também uma resolução sobre os aspectos éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas, onde aqui se insere tudo o que é relativamente a software, a privacidade, dados pessoais e também sobre propriedade intelectual. Em concreto, sobre a responsabilidade civil, deixem-me só ver o tempo. Em concreto, sobre a questão da responsabilidade civil, é interessante ver o seguinte. Se esta responsabilidade incidir sobre pessoas singulares e coletivas, incide sobre pessoas singulares e coletivas que tenham sofrido um dano com perda económica contra os operadores de IA. Ou seja, a proposta que está em cima da mesa
ainda não é sequer tão vanguardista quanto a própria tecnologia. Porque a própria tecnologia já nos diz que os robôs quase que podem ter personalidade jurídica. Okay? Mas aquilo que aqui está mencionado é a responsabilidade de poder ser exercida contra o operador de IA. Portanto, é também aplicável não apenas às atividades físicas, como também virtuais, como o Avelino tinha salientado, e uma particular atenção para os sistemas de IA de alto risco. Ou seja, o IA alto risco são basicamente as tecnologias de ML, de autoaprendizagem, de condução autónoma de veículos. Ou seja, pelo risco que o Parlamento entendeu ser um risco elevado, quando ocorram situações de responsabilidade civil, pode inclusivamente ser aplicadas, pode haver inclusivamente condições para aplicar indemnizações a quem tenha apenas uma responsabilidade objetiva, sem culpa. Portanto, apenas decorrente da utilização. Além disto, relativamente à fixação dos montantes indemnizatórios até 2 milhões de euros em caso de morte, sendo que o usado pode exercer o seu direito durante 30 anos, e para os restantes operadores de IA, fixação de montantes indemnizatórios até 1 milhão de euros, e o usado pode exercer até o prazo de 10 anos. Por fim, relativamente à questão da IA, da robótica e tecnologias conexas, não se sabe até que ponto é que, e mesmo relativamente à propriedade intelectual, não se sabe ainda até que ponto é que no projeto de regulamento da Comissão os aspectos da robótica e tecnologias conexas e propriedade industrial e intelectual possam ser inseridas no mesmo regulamento, ou se vai originar a elaboração de regulamentos autónomos. E penso que da minha parte é isso. Muito bem. Ok, obrigado. Perfeito, obrigadíssimo pela exposição, João. Eu vou agora colocar aqui algumas questões, algumas que foram diretamente colocadas pelos nossos participantes, outras também que me suscitaram curiosidade a partir das vossas exposições, e pedia-vos que também pudessem endereçar as perguntas em função daquilo que for o vosso apetite necessariamente para as responder. Começava com o Yonan. I'll switch to English, okay, for your benefit. You showed us quite some practical applications of artificial intelligence, namely imagery, predictions, support, and others. Disruptions, we usually say in management that they come from not from within the industry, but from outside the industry. So, which expected sectors of the industry do you perceive as being disrupted in the foreseeable future by AI? Okay, I think about this question that one of the most important areas that will be improved thanks to the artificial intelligence is healthcare, in the area of give support to the medical decisions for the medical nursery staff. And another way, for example, the chemistry can use artificial intelligence model to try to speed up the development of new drugs. Mm-hmm. Brilliant. Do you see artificial intelligence having a role to play in traditional sectors such as agriculture? Yeah, for example, I think that BSF is using at this moment different models of artificial intelligence to analyze the agricultural status at this moment. For example, the people that work on the field use their mobile phones to take pictures of the different leaves of a plant or the trees, and the algorithm sends this information to the data analysis team that works with models of artificial intelligence to predict if this plantation of this bunch of trees have or will have any kind of illness. Brilliant. So that's a practical application of the imagery which we were talking about earlier, I suppose. Yeah. Muito bem. Avelino, uma pergunta que me assalta de imediato perante a sua brilhante exposição, que é: consegue-se já ensinar estética, ética, emoções e criatividade aos computadores, ou isto ainda é algo que está muito distante? Bom, eu creio que nos últimos tempos nós temos assistido a um desenvolvimento realmente extraordinário. Embora ainda estejamos longe daquilo que se chama a singularidade,
Aquilo que antes nos parecia ficção científica, género Matrix ou Terminator, é cada vez mais uma realidade, embora, enfim, não no seu conjunto, mas em muitas partes. Hoje, por exemplo, mesmo com a vertente do desenvolvimento da computação quântica, já estamos a entrar num outro capítulo em que a vertente binária do 1 e do 0 deixam de estar separadas e passamos a ter um bit que é, ao mesmo tempo, um 1 e um 0. E, portanto, estamos a assistir aqui a coisas realmente absolutamente fabulosas. Eu creio que esta questão há sempre duas escolas de pensamento, não é? Há aquela que diz, bom, isto vai ser terrível, vamos ficar subjugados pelos robôs, etc. E a outra que diz, não, isto vai ser tudo uma grande maravilha e, portanto, vamos só ter grandes oportunidades, não é? E se calhar no meio está aqui um bocado de virtude e é interessante assistirmos a esta regulamentação que estamos a dar os primeiros passos. Embora eu tenha muitas dúvidas, há muitos países que conseguirão tornear isto. Esta história das zonas experimentais dá-me, enfim, faz-me tremer um bocado, sabe-se logo por lá passará. Enfim, nós como cidadãos temos todos o dever e o direito de colocar aqueles que decidem em análise sobre a nossa vigilância. Sem dúvida. Agora, eu creio que vamos lá ver, nós como humanos, nós temos sempre algo que creio que de forma linear não será passada para uma máquina, quer dizer, temos coisas mais emotivas, temos sensibilidade, embora a criatividade, eu entendo que pode, e aliás o vídeo do Rembrandt é um bom exemplo disso, a criatividade pode ser programada para chegarmos a um dado fim, não é? Mas eventualmente não será por aí que nós nos vamos diferenciar muito da parte metálica, da parte mecânica. É mesmo mais a parte emotiva. Penso que aí é que vamos ter uma certa diferença, não é? Mas isto tudo, enfim, sabe-se lá o que é que virá aí em termos de futuro, não é? Muito bem. Avelino, uma pergunta que nos foi colocada pelo nosso membro Nuno Pedrosa, da Numintec, e pergunta se o futuro passa pela capacidade de integração e adaptabilidade com várias soluções ou ideias de negócio. Bom, na verdade, não se trata aqui do futuro, trata-se do presente. Não é? Trata-se também de uma questão já de sobrevivência das empresas, sobretudo a nível das empresas tradicionais, por duas grandes razões. Uma delas tem a ver com a globalização e o seu impacto sobre tudo e sobre todas as áreas. O outro tem a ver com esta transversalidade da tecnologia, da inteligência artificial e este esboroar dos setores de atividade. Portanto, a questão aqui é que também que nós não podemos olhar para esta situação pensando que é apenas o departamento de informática, alguns indivíduos ali que estão ali a trabalhar na gestão de dados que terão esta função. Temos de ter aqui uma abordagem holística, juntando o melhor da gestão com o melhor da tecnologia e percebendo que o nosso sistema, como empresa, como uma unidade orgânica, vai ter um grande impacto, vai sofrer um grande impacto e vai ter que se adaptar e pode ser, eventualmente, ela própria uma força de mudança sobre outros e termos aqui aquilo que se chama uma inovação disruptiva. Mas, mesmo que não tenhamos essa inovação disruptiva, o que teremos sempre hoje é a necessidade de nos prepararmos para esta nova realidade que existe hoje. Permita-me só dizer o seguinte, só para terminar. Nós não vimos toda a apresentação, mas vocês têm a apresentação disponível. Um dos slides que aparece tem a ver com um movimento que apareceu no final da Revolução Industrial e esse movimento o que é que pretendia? Pretendia parar o progresso. Como? Destruindo as máquinas.
ok? Parando a evolução. E isto, infelizmente, não é possível hoje. João, falaste muito de um tema que também me é muito caro, que é o tema da responsabilização ou da desresponsabilização, e já que estamos aqui num webinar da Câmara de Comércio Luso-Britânica, havia uma série britânica que eu gostava muito de ver, que era o Little Britain, não sei se vocês viam, mas em que alguém por trás de um computador respondia da forma mais hedionda possível perante qualquer tipo de interação, computer says no. E, portanto, era uma desresponsabilização total perante qualquer tipo de incentivo ou de estímulo, e consistia, no fundo, naquilo que já se chamou muitas vezes de déficit de empatia. Aqui a regulação pode levar, de facto, a corrigir estes déficits da tecnologia? Bem, a regulação baseada nos fenómenos de responsabilidade, nos pilares éticos e nos pilares mais ligados à inovação, particularmente com a questão da propriedade intelectual, a regulação vai ter inevitavelmente que passar por estes 3 pilares. A questão é, o modo como a regulação vai ser feita, será que vai abranger tudo aquilo que é hoje já a inteligência artificial? E porque é que portanto, a minha resposta a essa questão é mais como uma pergunta do que necessariamente como uma resposta. Porquê? Porque, por exemplo, ao analisar a apresentação do John, por exemplo, logo ao início, portanto, quando ele mostra aquele slide onde temos desde o início da inteligência artificial até aquilo que a inteligência artificial hoje faz, é totalmente diferente. E nós ainda não temos um projeto de regulamento que possamos olhar para ele e criticá-lo, não apenas do ponto de vista jurídico, ok? Mas sobretudo de perceber até que ponto é que a previsão jurídica abrange a totalidade daquilo que é hoje a inteligência artificial. Aqueles primeiros slides que parecem meios, desculpa, está meio seca, mas enfim, também se me ocorre outra. A questão da personalidade e não personalidade é fundamental, porque se nós compreendermos um robô como um instrumento, como algo que é um aglomerado de uma determinada sistematização, claro que nós não vamos interpretar como algo que tem personalidade jurídica e, portanto, não pode ser responsabilizado uma máquina. Ok? Portanto, tem que ser responsabilizado quem a utiliza. Mas isso já é assim nos dias de hoje no âmbito do direito civil, eventualmente. A questão agora é, nós podemos optar por regular apenas a inteligência artificial com base nesse prisma, ou regular também naquilo que a inteligência artificial já faz, porque a questão do machine learning e do DL, mesmo com o DL, a máquina quase que é um ser com vida. E, portanto, agora, até que ponto é que isso nos choca enquanto humanidade, enquanto sociedade, trazer a atuação de um sistema robótico à responsabilidade? Ele não tem personalidade jurídica. Portanto, nós temos aqui um vácuo entre aquilo que é necessário fazer versus aquilo que a tecnologia já produz. Portanto, era relativamente importante o regulamento que vier a ser colocado em vigor, porque também será por regulamento para não deixar a porta aberta a cada país de fazer à sua maneira, porque é uma realidade absolutamente transversal e cada pessoa não pode fazer isto à sua maneira. As DLTs, nós até podemos aceitá-las fazer mais em Portugal ou mais noutro sítio qualquer, porque elas vão sempre existir. E se por um lado é uma realidade inultrapassável, por outro lado até é bom que a gente lhe dê algum enquadramento jurídico para que elas possam acontecer com alguma segurança, do que as deixar à solta, com testes para fazer e sem ninguém responsabilizar-se por eles. A questão é, as GLTs são importantes, eu não digo para acontecer em Portugal necessariamente, mas enquanto zona de testes é importante, particularmente na indústria como a automóvel, em particular. Mas é também importante que a gente perceba que ao legislar podemos estar a legislar a quem? Ou então poder utilizar a oportunidade do momento do processo legislativo para abranger aquilo que a inteligência artificial já faz. João, sendo certo que quer dizer, a inteligência artificial não pode ser vista apenas como um silo, depois há várias dimensões que são interceptadas, como cibersegurança, a privacidade. Aliás, hoje estamos no Dia Mundial da Privacidade, não é? Tal e qual. E, portanto, é um dia para celebrar isso. Mas também interceptam também com esta dimensão da inteligência artificial, seguramente, não é? Claro que sim, claro que sim. Ou seja, a inteligência artificial
Até porque pela própria natureza da possibilidade de ela ser aplicada a toda ou a muitas áreas e ser uma tecnologia transversal, vai necessariamente, até por exemplo, há aqui uma questão que é levantada por Luís Albano, que refere como é que o IA aprende com o acumular de dados para traçar o perfil de consumo. Desde logo temos aqui um problema de profiling, ok? Por exemplo, isto pegando na questão da privacidade, mas podemos ter também questões relacionadas com PI, com propriedade intelectual. Perfeito. Seja, agora ia introduzir essa pergunta ao Avelino, complementando aqui com uma dimensão. Portanto, de facto, o Luís Albano pergunta-nos como é que a inteligência artificial aprende a acumular dados para traçar o perfil de consumo, e eu juntaria aqui dois temas, um tema que é muitas vezes falado a este respeito, que é o tema do gender bias e outros enviesamentos que são introduzidos ou que podem ser introduzidos pelo tema da inteligência artificial, e por outro lado, como é que a inteligência artificial pode, para não enfatizar este déficit de empatia, vamos dizer assim, como é que pode considerar as tendências evolutivas da sociedade, não é? Porque baseia-se em dados históricos, mas há um histórico que está a ser mudado, está a ser transformado, não é? E, portanto, esta pergunta acho que cola um bocadinho com este traçar de perfil de consumo que o Luís Albano aflorava. Sim, bom, é evidente que a raiz de tudo está na programação inicial, nos parâmetros que foram estruturados. Mas há muitos casos em que nós, enfim, detectamos bias, não é? Mesmo com programas que, um dos casos que eu vos tinha para falar tinha a ver realmente com a IA em termos do Departamento de Recursos Humanos, é uma empresa muito, muito conhecida, mas havia ali um bias que surgia, enfim, naturalmente, que tinha a ver com determinadas etnias, que tinha a ver, inclusive, com o gender, portanto, acabava o próprio programa por ser mais tendencioso no recrutamento de homens do que de mulheres, portanto, e depois isto transforma-se numa bola de neve, não é? que vai aumentando. Portanto, esta é uma questão de extraordinária importância. Eu também gostaria só de partilhar convosco um outro tema que tem a ver com esta transversalidade da IA. Nós hoje, enfim, até em termos de postos de trabalho, não é? Enfim, há sempre aquela problemática de vamos ser substituídos ou não por robôs, por inteligência artificial, etc. Mas a verdade é que as previsões, o que apontam é que desde as profissões mais complexas, como por exemplo um cirurgião do cérebro, não é? A ser substituído de facto por uma máquina, um artefacto baseado em inteligência artificial, mas notem, com uma grande vantagem é que passamos a ter alguém, lá está, a tal figurino, não é que já não sabemos o que dizer, mas a tal coisa que vai estar ligada em rede a milhares de outros cirurgiões. Ora bem, então pensamos, bom, mas se calhar para mim é muito melhor estar numa perspectiva destas, numa situação destas, ou estar apenas com um médico que pode cometer um erro humano. E, por outro lado, em termos de base, hoje as previsões é que mesmo um trabalho muito intensivo, como a construção civil, onde se apontam para 80% da força de trabalho ser substituída por autómatos com inteligência artificial. O próprio McDonald's, uma grande empresa onde a força de trabalho representa uma parte substancial da estrutura de custos, hoje tem experiências em que está a substituir a força de trabalho, ou parte da força de trabalho, inclusive na própria cozinha, e não só no front desk, por autómatos. Portanto, tudo isto são questões que nos fazem, de facto, pensar que ou nos preparamos ou, enfim, ou vamos para aquela posição dos movimentos dos luditas na Inglaterra, no Reino Unido, contra a Revolução Industrial. Avelino, e se calhar aproveitando para fazer aqui o wrap-up do ponto de vista das questões, justamente esses incrementos de utilização de inteligência artificial em prol
enfim, de uma augmenting the experience, inclusive no próprio trabalho, não é? São muito dissonantes, são muito diferentes daquele cenário do Black Mirror, como nos fala aqui o Sérgio Gomes, que pergunta se teremos esse cenário da Armageddon, como há pouco o Avelino falava. Não precisamos estar necessariamente lá, não é? Sim, reparem, é evidente que isto os economistas são sempre muito criticados, não é? Porque acertam sempre quando olham, quando os factos, os eventos já se passaram, olham para o passado e realmente, não é? Mas o problema é olhar para o futuro. Enfim, esta questão é muito interessante. Reparem que nós tivemos, há muito poucos meses, o primeiro grande conflito onde a inteligência artificial, conflito armado, onde a inteligência artificial teve um papel primordial, que foi uma guerra civil que serviu de laboratório, as tais zonas, não é, de experimentação, que foi o Nagorno-Karabakh, onde os drones portanto, e alguns equipamentos altamente sofisticados foram amplamente usados por um e pelo outro lado. E aquilo que vamos assistir cada vez mais é a esta substituição do soldado no terreno por equipamentos muitíssimo sofisticados. Portanto, reparem que esta questão do Armagedão, do Holocausto e desta quase aproximação ao Terminator, não é? Faz-nos pensar bastante, não é? E faz-nos pensar bastante. Vocês, não sei se têm esta noção, mas quer dizer, um dos grandes críticos da forma como nós estamos a lidar com a inteligência artificial é alguém extremamente conhecido, que é o Elon Musk, não é? E eles têm o Elon Musk está associado a um think tank, onde também participava, por exemplo, o falecido Stephen Hawking, não é? Portanto, são coisas extremamente sérias e que enfim, muito embora... Eu creio também que, pessoalmente, eu creio que é muito difícil nós, e o João há pouco falava disso, quer dizer, a jurisprudência, a lei está sempre um passo atrás, não é? Haverá sempre quem esteja com interesses obscuros, mas reparem, nós também nos pusemos muito a jeito, não é? Nós também pusemos a jeito com os telemóveis, que estão, quer dizer, nós damos tudo, não é? Assinamos aqueles termos de utilização e não sei o quê, não os lemos, também não temos hipótese, não é? Ou é ou não é, porque temos efetivamente uma situação de empresas quase monopolísticas, não é? E, no melhor dos casos, assistimos a oligopólios que trabalham de forma, enfim, coordenada entre si, não é? Agora, esta é a realidade. E quando falamos destes modelos de negócio, destas ferramentas, o que é que estamos a tentar fazer? É criar algumas defesas para as empresas, quer sejam digitais, quer sejam mais tradicionais. Temos que criar estas defesas, sob pena de ao não fazê-lo, derraparmos rapidamente e ficarmos fora do jogo muito depressa. Muito obrigado, Avelino. Bom, penso que, Helena, estamos em cima do tempo, não é? Sim. Resta-me então agradecer aos nossos oradores pelas brilhantes exposições que fizeram e a todos os participantes que colocaram as suas questões e que permitiram este debate de facto muito enriquecedor. Permitam-me apenas terminar com algumas palavras, um pouco em síntese daquilo que foi sendo percorrido pelos três oradores. A inteligência artificial de facto é um dos assuntos mais comentados na atualidade. Muitos têm esta ideia apocalíptica que fomos percorrendo sobre a inteligência artificial, como se anunciasse a substituição da humanidade por robôs. No entanto, já sabemos hoje que claramente a inteligência artificial é muito mais do que isso, é sobre treinar máquinas para desempenhar tarefas básicas, por vezes, mas que nos proporcionam muito maior conforto, como, por exemplo, solicitar um endereço no nosso smartphone através de um comando de voz. É algo que nós fazemos quase que intuitivamente e que está ao nosso dispor. Desta forma, a inteligência artificial é muito mais, de facto, sobre ter as máquinas ao nosso lado, do que tê-las a tomar o nosso lugar ou o nosso espaço. Ultimamente tenho ouvido falar muito também do chamado Augmented Experience, da experiência aumentada, nomeadamente no ambiente de trabalho, etc., fazendo um maior usufruto
da inteligência artificial. Como começámos por dizer e por ver na primeira apresentação, a inteligência artificial não é algo de novo, não é sequer deste século. Tudo começou em 1956 com o professor John McCarthy na Universidade de Dartmouth, portanto nos Estados Unidos há muito tempo atrás, e eu finalizaria apenas por referir a lei da Mara, que é uma lei muito conhecida por muitos, que é normalmente sobrevalorizamos o efeito de uma tecnologia no curto prazo e subestimamos o seu efeito no longo prazo. O que é que isto nos leva? Leva-nos a ter umas expectativas infundadas e exageradas no seu impacto no curto prazo e a não conseguir ter a resiliência de perceber qual é que é este impacto no médio e longo prazo. Bom, em nome da Câmara do Comércio Luso-Britânica, eu agradeço a todos por se terem juntado até nós. Façamos, pois, o melhor uso possível das tecnologias disruptivas neste contexto e da inteligência artificial, e tenho a certeza que todos os oradores estarão totalmente disponíveis para interagir convosco perante alguma questão que possa ter ficado por responder e depois em privado. Muito obrigado a todos e até breve.